É uma história para contar. Esse vídeo vai ser mais positivo. Hoje eu vou lembrar o que eu consegui na minha vida, o que eu conquistei e quem eu sou. É uma das biografias da Joana. Sempre contando da minha vida, às vezes falando mais do trabalho, às vezes mais falando da minha parte artística. Cada vez é a mesma história, só que várias partes, né? Assim, hoje eu vou contar mais o que eu conquistei na minha vida lá e como foi minha vida lá, porque muita gente não sabe bem de mim. Eu devo que a contar mais, né? Então, todo mundo sabe o meu nome, é Joana Alegria, né? E como eu estava vivendo, eu sempre sabia que eu sou artista, que eu queria cantar, e eu não tinha voz tão, tipo, eu comecei a cantar ainda criança. Era um dos que eu não posso deixar, que era, ninguém na minha família era cantor, mas eu sempre gostava de cantar e primeiro dinheiro eu ganhei cantando. Mas eu entendi que eu devo praticar com minha voz. Eu só posso ser cantora se praticar muito, dar muito esforço e também se encontrar outro espaço, porque na Ucrânia, quando eu comecei a gravar algumas músicas, era problemático cantar em português e mesmo em ucraniano. Por isso, com um tempo eu deixei de cantar, mas compor música nunca deixava. Continuando a cantar como para os amigos, né? Mas outro meu hobby, dizemos assim, não é hobby, é como trabalho, fazer vídeos de humor, satira, deu certo, né? Eu, até hoje em dia, tem muita gente que me conhece na Ucrânia, aqui para mim. Mas o dia a dia, o que eu fazia na Ucrânia, qual foi o meu trabalho? A minha vida é bem diferente dos outros, porque eu não terminei educação. Porque na Ucrânia era país bem específico, bem exótico. Há países estáveis, como Estados Unidos, Canadá, União Europeia. Há países no meio e a Ucrânia era mais pro ruim. Era país que durante muito tempo era ocupado pela Rússia. O sistema de educação era problemático. Por isso eu deixei de ir para a escola, eu não queria ter propaganda na cabeça. Para mim era bem importante aprender a ler e escrever em ucraniano e português. É assim que eu consegui guardar, não esquecer de falar português na Ucrânia e não esquecer de falar mesmo ucraniano. E eu estava praticando línguas, eu aprendi a falar inglês. Alguém me pergunta se eu falo russo. Eu fui obrigada a aprender russo. Eu odeio essa língua, para mim é um símbolo de agressão. Daquelas vezes que eu perdi a oportunidade de ser mim mesma. Quando eu comecei a trabalhar, era tipo de chantagem. Então, o que eu fazia? Um dos primeiros meus trabalhos, quando eu era adolescente, eu cantava nas festas, eu cantava aquelas músicas exóticas que os ucranianos achavam exóticos, músicas brasileiras, e comecei a compor. Era um tipo que era mais por prazer. Eu tinha um dinheiro disso, mas era muito pouco. E logo eu comecei a trabalhar nas várias obras. Minha mãe era especialista na construção. Eu ajudava a minha mãe algumas coisas do trabalho dela. Depois eu comecei a trabalhar na loja de eletrônica e lá foi primeira violência cultural, que eles obrigavam, porque os donos eram russos, eles obrigavam pessoas a falar russo. Eu falei, porque eu falo perfeitamente ucraniano, eu falo naquela época mais ou menos inglês, mas falava. Eu até falo português, por quê? Não russo. Russo. E por isso assim,
Eu comecei a trabalhar bem... Quando a gente chegou, já em um ano depois, com 15 anos, comecei a trabalhar, fazia várias coisas, mas eu sempre queria melhorar a minha vida. Eu sempre queria melhorar a minha vida. E minha mãe queria comprar o próprio apartamento. E eu trabalhei muito para ajudar minha mãe. E a gente comprou primeiro num apartamento bem pequeno, bem chamava-se Rustinka. Em ucraniano é um apartamento tipo T1, só que muito mais menor. E já depois a gente juntava mais dinheiro e vendeu esse apartamento e comprou outro, né? Por isso, assim, mesmo assim eu queria melhorar a minha vida. Eu queria melhorar a minha vida e eu tinha intuição, sou pessoa meio louca. Eu falei para minha mãe, vamos vender esse apartamento, investir no maior. Assim você trabalha na construção, você conhece esse mercado. Vamos arriscar. E a gente fez isso e deu certo. Foi meu capricho que deu certo. As minhas loucuras sempre davam certo. Quando eu comecei a viver com meu namorado, a gente morava junto na minha casa. A gente alugou o apartamento dele, a gente dividia. Falei, por que a gente vai viver assim? Vai viver na sua casa se eu tenho T3? E assim a gente estava mesmo. Eu gostava muito do meu namorado, só que eu queria casar com ele. Era meu segundo namorado. Só que ele, por causa da situação que era nada estável naquele país, ele era meio alcoólico. Tipo, eu vou ligar a luz porque o vídeo ficou escuro. Vamos ficar assim, né? Vamos ficar assim. E a gente estava na boa, só que depois, por causa da doença dele, a gente se separou. Mas é outra história. E para melhorar a minha vida, eu pensei, eu não ficava tranquila mesmo com T3. Eu era pessoa meio louca, mas com muita intuição. Eu falei para minha mãe, vamos vender esse apartamento e investir mais uma vez. Era também mais um risco de perder tudo. Segundo risco na minha vida. Era apenas uma aventura, né? Era apenas tentar de melhorar a nossa vida, porque trabalhar lá era salário muito pouco. A gente trabalhou muito, mas tinha pouco dinheiro, porque lá é um país pobríssimo, um país que estava se recuperando. E a gente vendeu mais uma vez o apartamento, investiu em construção, a gente construiu nosso próprio duplex. Eu comprei mais terreno, como explicar isso? Na Ucrânia não é terreno, é um campo de agricultura, é um hectares de terra de agricultura, né? Por isso eu investi trabalhando muito, arriscando muito. Eu não era rica, eu era a pessoa que subiu a classe média, né? A minha avó era polaca. Minha mãe tem origem polaca e judeia. E o meu pai tem origem portuguesa. E também um pouco africana e também um pouco judeia. Por isso tenho judeus de ambos lados. E assim como minha avó chegou na Ucrânia já com idade de 20 anos. Ela começou a trabalhar muito e depois o governo deu para ele compensação, porque era como o trabalho dos escravos na época de ocupação russa. Por isso eu herdei também mais um terreno da minha avó. Eu tinha 2 terrenos, um que eu comprei e um que eu herdei. Eu tinha uma casa duplex. Eu construí minha vida estável e eu estava vivendo minha vida muito boa. Só que quando começou isso, tudo ficava mais complicado. Tudo estava... Você pode entender país que já 2 províncias ocupadas, que estavam acontecendo vários probleminhas, que tudo
perdia seu valor lá. E tudo ficou tão desvalorizado. E tudo estava, depois quando o Zelensky entrou em poder, era bem complicado fazer qualquer negócio, né? E quando em 2019 estava piorando, eu decidi sair da Ucrânia. Eu decidi sair, pode ser um dia voltar. Eu vendi meu terreno, que devia vender muito mais barato por causa daquela situação que Rússia provocou, que Rússia causou. Eu perdi muito dinheiro naquela hora, porque eu não queria emigrar, fugir, sair. Foi provocado pela Rússia. E também, claro, naquela época, por causa do estresse, eu estava perdendo minha saúde. Meu estado emocional piorando. E já em 2021 eu devia vender minha casa para não perder. Eu vendi minha casa, que é muito mais barato que custava. E aquele outro terreno que ficou na Ucrânia, eu deixei como seguro para um dia, se um dia não vou conseguir trabalhar. E agora eu tenho aquele terreno, só que por causa da mesma Rússia, não tem lucro. Não tem lucro. Por isso, eu posso dizer que Rússia me colocou na miséria. Rússia me colocou na miséria e agora meu estado emocional piorou também. Por que alguém fala que eu tenho certa vaidade? Porque eu nasci na extrema pobreza. Eu construí minha vida estável e eu não perdi essa vida. Rússia destruiu. Não foi por acaso, não foi só assim. Foi coisas que estavam acontecendo por causa da Rússia. E agora eu estou com esses problemas de saúde. Eu estou na miséria. Estou nessa situação. Eu sou uma testemunha. E claro que Cabo Verde, que quando eu pedi asilo, Cabo Verde negou. Me obrigou a pagar todas essas taxas e impostos, que isso não é justo. Isso não foi justo. Eu não sou pessoa qualquer. Eu tenho documentos. Tudo que eu tinha e tudo que eu tenho agora. Eu tenho meus exames de saúde, que eu era pessoa jovem, forte, agora assim que eu estou. A Rússia tem culpa. Por isso, Cabo Verde, claro que não tem culpa disso. Mas, de um lado, não nos ajudar, nos obrigar a pagar taxas e impostos como turista. E, de outro lado, fazer negócios com a Rússia. Por isso, se tem culpa, claro que tem. Agora já tem. Ficando no lado escuro. E muita vergonha para Cabo Verde. Muita vergonha. E esses comentários, Joana, vai cuidar dos velhos. Eu construí minha vida boa. Eu trabalhei. E um regime destruiu essa vida. Será que é justo que vocês tratam esse regime com respeito? Vocês não colocam sanções? Vocês não julgam? E me mandam para ser empregada doméstica de alguém? Então, será que existem os direitos no mundo? Próxima vez, Rússia vai atacar Polônia, vai destruir tudo lá. Já mataram pessoas na Polônia. Já caíram mísseis russos e mataram 2 pessoas. E outra vez destruíram uma casa. E o que depois? Já na União Europeia. Mas a União Europeia fica mesmo com medo de responder. Até quando? Até quando isso vai ser? Até quando? A Rússia, que é agressor, a Rússia que mata pessoas, e todo mundo trata bem a Rússia. Todo mundo fica neutro com a Rússia. Agora, ficar neutro é crime. Tratar criminoso como pessoa boa, você também vira criminoso.
E com o resto que eu salvei, que eu consegui, porque minha casa não foi destruída, eu mesmo consegui salvar minhas coisas, ter algum dinheiro. Eu cheguei em Cabo Verde, mas roubaram tudo, tudo. E até falam, mas você ainda tem roupas, você ainda tem joias. Eu trabalhei toda a minha vida. E vocês vão me culpar que a Rússia não destruiu minhas coisas? Que eu estou usando o meu brinco e que não foi um russo que roubou e entregou para sua fêmea? Né? Que moral essas pessoas têm? Eu já tenho nojo do governo de Cabo Verde. Eu já tenho nojo que agora eu vou para a Espanha com essa saúde, com esse corpo que piorou tanto, com minha saúde que está nesse nível. Eu vou para a Espanha, eu não vou conseguir trabalhar do primeiro dia. Eu vou pedir esmola na Espanha para me curar minhas doenças. E alguém fala, algum brasileiro aqui falou, mas eu falo com as russas, com as ucranianas e elas não reclamam. E as muçulmanas que obrigadas a usar véu, cortaram o clitóris delas, elas reclamam? E as da Coreia do Norte reclamam? Do Irã reclamam? Não, porque são parte do regime. Assim na Rússia. E assim na Ucrânia, porque muita gente aceitou a Rússia. Essa gentinha de lá, claro que não vai reclamar. Eu não sou pedaço de carne. Para me cortaram, para me bombardearam. Eles querem essa vida. Eles queriam fazer amizade com a Rússia. Eles ganham. Por isso assim. E o meu plano deu certo. Eu cheguei aqui com dinheiro. Viver em Cabo Verde, recomeçar minha vida aqui com dinheiro. Pessoa sincera. Eu posso não ser uma professora, uma médica, mas pelo menos fazer algumas coisas boas. Eu trouxe meu dinheiro aqui. Eu trouxe meu blog aqui, 2 anos que o meu blog estava na boa. Muita gente conheceu Cabo Verde graças aos meus vídeos. Não são tantos, mas eu consegui juntar quase 12 mil seguidores fazendo esse blog sobre Cabo Verde. E podia ser mais se o governo me ajudou, né? Mas o governo não queria. O governo queria que eu pagar 300, 400, 1.000, 1 milhão, 10 milhões, comprar um apartamento luxuoso, pagar tudo, pagar milhares de euros de documentos e depois viver. Eu estou nesse país só porque eu não tenho dinheiro para sair, né? Só porque eu não tenho dinheiro para sair. O meu primo me mandou 500 euros. Mas eu estava na situação que devia pagar a internet, porque ainda estava aqui, 500 euros não dá para comprar passagem de vez. Eu estava sem comida e devia pagar a internet e eu gastei um pouco. E agora tenho 200 euros. Com 200 euros eu não compro passagem. Né? Por isso, esses meses alguém fala, mas você critica. Você critica e está lá. Porque eu não tenho dinheiro, sair daqui. Eu não gosto mais desse país. Esse país não é de bom coração. Esse país, eles mostram, olha lá, uma senhora tem 8 filhos, ela mora na pobreza. Porque ela abriu pernas e fez 8 filhos se ela não puder cuidar? Porque ela não vai arriscar trabalhar e construir vida para si e chora? Por que vocês me falam sobre isso? Vocês não querem ser ricos. Vocês não querem ter boa vida. Porque vocês não são pessoas boas. Vocês não são pessoas boas aqui em Cabo Verde. Vocês só querem muito e de vez. Gula enorme. Vontade de aproveitar enorme. Por isso sim. Você chega na Europa riquíssima, eles falam,
Na riquíssima Europa, eles falam: ah, uau, a senhora tem 20 mil euros. Ah, uau, parabéns, senhora, poder recomeçar a vida. Ah, a senhora tem 30 mil euros. Uau. Aqui não, aqui você tem 50, 100 mil. Ah, 100 mil, você é mendiga. Dá 200, 300 mil. Nós queremos, dá. Gasta com a gente, gasta, 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 gasta. Você é nada. Mais, gasta. Paga, 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 paga. Os mendigos te pedem dinheiro, você dá 200 escudos, eles olham assim. Só 200? Dá-me 3 mil. Dá-me 3 mil. Parece que você deve... Tá todo mundo, é vergonha. É um país que se mostrou como vergonha. Como mesmo vergonha. Mais uma vez vou dizer, milhares de casas vazias. Eu falei, me dá, eu posso pagar 15 mil. Não 45. Dinheiro que tem. Essas criolinhas loucas que me julgam porque eu não sou igual a elas, casando com um velho para sair de miséria. Eles julgam. Eu pensava que na Ucrânia são pessoas... Claro que aqui é um pouquinho melhor que na Ucrânia, por isso eu cheguei aqui. Será que eu estou arrependendo? Não. Na Ucrânia já tudo acabado. Na Ucrânia já é 90 e tal % já é animais. Nível não é de humano, de animal. Mas eu só precisava